bom dia. A gente está aqui hoje para falar um pouco a respeito do processo eleitoral aqui na nossa cidade de Curvelo. Curvelo é sem dúvida uma cidade que vem crescendo, vem se desenvolvendo e começam a surgir novas questões. E também com o avanço das redes sociais, da internet, que é algo de fato importante, que não pode deixar de ser considerado nos processos eleitorais em uma democracia pós-moderna. Então todos esses fatores acabam interferindo no processo democrático. A gente já vê esse movimento desde 2018 aqui no Brasil de forma mais eficiente. Então, estamos vivendo em um tempo em que a internet é o grande carro-chefe das eleições, tanto a nível nacional quanto a nível municipal, estadual. Bom, Curvelo, como já coloquei, é uma cidade que vem crescendo muito, vem trazendo novos problemas, e um desses grandes problemas é a propagação das famosas fake news, né, as mentiras, né, com o velho termo, que as fake news nada mais são do que mentiras. E essa é uma tática que as pessoas pensam que é nova, mas não, sempre foram usadas. A mentira é algo presente em campanhas eleitorais desde sempre, faz parte da cultura eleitoral criar factoides que ataquem aos outros candidatos, né, aos oponentes. Então faz parte um pouco dessa cultura eleitoral, o fator de utilizar falácias, né? De usar apenas da retórica para tentar convencer um argumento que é falacioso. Então isso é comum, isso faz parte das eleições desde sempre. E Curvelo não é diferente. O que nós encontramos, né, esse ano é que houve uma espécie de moderação por parte, né, dos candidatos locais, pelo menos aqueles dois que tinham mais destaque, né, o candidato Maurílio e o candidato Luiz Paulo, apesar de haver ali farpas, né, entre eles, e daquele evento do episódio da pesquisa, em que o candidato precisou de postar nas próprias redes sociais uma espécie de retratação, direito de resposta. Enfim, o que nós observamos é que a retórica que é muito utilizada principalmente no campo ideológico a nível nacional, ela não funciona tão bem assim no interior. Ela não me parece ter sido o carro-chefe desse processo, até porque os dois candidatos que se apresentam como viáveis eleitoralmente para a cidade de Curvelo são candidatos que nós podemos colocá-los no campo do centrão, né? Eles não são candidatos ideológicos, mas acredito que isso é muito comum em cidades pequenas, cidades de interior. Não existe muito a questão ideológica. Se trabalha muito no interior, nas propostas dos candidatos, não aspectos ideológicos, mas aspectos de fato de eficiência, né? E nós temos aí, durante esse período eleitoral, dois candidatos, um candidato, né, Maurílio Guimarães, que já foi prefeito por muito tempo, um candidato que vinha ganhando eleições consecutivas, nunca conseguiu fazer um sucessor, mas ele sempre conseguiu ser o candidato com mais desempenho eleitoral, um candidato muito aclamado, com boas lembranças e memórias. Mas o Luiz, ele trouxe ali um ar mais jovial, uma capacidade de dialogar com a internet. Eu falei que 8 anos fora de uma disputa eleitoral, que é o tempo de 4 anos do último mandato do Maurílio, né? Depois 4 anos de mandato do Luiz Paulo. Maurílio fora de uma eleição. Então, em 8 anos, muita coisa acontece na internet, né? A metodologia
dos algoritmos, da inteligência artificial e da linguagem na internet, ela se altera de forma muito rápida, né? Vivemos em uma sociedade de enxame, já disse o Byung-Chul Han, onde as pessoas vivem a realidade material e a realidade digital conectadas. Então, dificilmente as pessoas separam o mundo digital hoje do mundo material. Então, eu entendi assim que o candidato Maurício Guimarães ele apresentou alguma dificuldade em se consolidar na questão digital. E existe o fator também de vivermos em uma sociedade com culto à juventude, né? O vigor jovial é algo que cada vez mais em uma sociedade pautada em aparências, em uma sociedade líquida como a nossa, isso é muito importante, o vigor. E o Luiz é um candidato jovem, né? E um candidato que dialoga, que tem essa capacidade de conversar com o mundo pós-moderno. É diferente do candidato Maurílio, que ele tem essa dificuldade, né? Enquanto propostas, eu, sinceramente, eu não vejo nenhuma diferença entre os dois candidatos. Acredito que os dois fazem um pouco mais do mesmo, não tem muita diferença. Apesar da roupagem que o Luiz Paulo traz, né? Uma roupagem mais jovem, tem uma boa saída nas redes sociais, mas eu não acredito que o Luiz, de fato, faça mudanças reais na comunidade. No seu mandato anterior, eu achei que faltou muito um reforço na questão cultural, né? Faltou muito esse desempenho de uma preocupação com a questão cultural em Curvelo. Não podemos achar que a cultura de Curvelo é só forró. Precisamos de resgatar algumas coisas, valorizar algumas coisas, e isso não foi colocado, né, enquanto proposta. Nenhum dos candidatos tem proposta para a pauta referente à cultural. O que ocorreu agora foi essa tentativa aí de trazer, de usar o Cine Virgínia como uma espécie de carta, né? Aqui, ó, estarei entregando para vocês o Cine Virgínia, como se fosse suficiente. Isso a própria cidade, né, já vem cobrando das autoridades, porque vê aquele monumento arquitetônico ali, aquela história de Curvelo sendo jogada fora, né? Então, qualquer um dos candidatos que viesse a ganhar teria que assumir esse compromisso com aquele teatro, né? E espero, de fato, que possa começar a ter uma mobilização na questão cultural, porque a cultura é o espírito do povo, né? A gente precisa de levar as pessoas de Curvelo a lembrar que elas podem sim ser pessoas engajadas culturalmente, enriquecer culturalmente. A gente precisa de trabalhar isso em Curvelo. E eu vejo também que a pauta ambiental não foi uma pauta, né? Isso é preocupante porque nós vivemos em tempos de mudanças climáticas que são reais, né? Não são teorias conspiratórias, não tem nada a ver com ideologia, é algo que de fato precisa de ser levado a sério, né? E a gente não vê isso, né? Nenhum candidato, nem vereadores, infelizmente, não é uma pauta que é bem apresentada, né? E no campo executivo, principalmente, a gente não viu isso. Nós temos aí várias nascentes que estão sofrendo pelo processo de urbanização, né? Há um avanço da urbanização para dentro dessas áreas verdes. A gente pode ir ali no Jardim Paraíso, a gente vai encontrar a nascente de lá bem degradada, né? E nós observamos que Curvelo é uma cidade, inclusive já foi noticiado, que Curvelo é uma cidade que vai passar por problemas com falta de água. E nós temos observado o nosso cerrado queimando, né? Enfim, todos esses problemas que repercutem no Brasil inteiro, principalmente nessa época do ano. Acho que falta fiscalização, acho que faltou aí proposta ambiental de uma secretaria de meio ambiente. Já passou da época de existir isso em Curvelo, né? Quando se fala de questão ambiental, gente, é sobre a vida humana, né? Precisamos de sobreviver, né? Se não tiver um repensar a nossa relação com o meio ambiente,
não sabemos o que pode vir a ser. Então precisamos de lutar, precisamos de políticas públicas. Quando a gente olha no cenário já no legislativo, cidade interior é muito folclórico, né? A gente encontra aqueles candidatos que aparecem simplesmente na intenção de ter um salário alto e dificilmente encontram candidatos de fato que sabem qual que é a função do legislativo. A gente observa ali, alguns candidatos prometeram coisas que são do executivo, candidatos que não fazem a menor ideia do que devem ser feito, do que deve apresentar. A gente tem um ou outro candidato, né, do executivo que de fato, do legislativo, que de fato tiveram um desempenho acima da média no mandato anterior e que provavelmente vai ser reeleito, né, esse candidato ou candidata, mas o que nós observamos é que falta isso, um pouco de educação ambiental, um pouco de educação política, né, para as pessoas não têm muita compreensão. E o próprio eleitor que deve educar os seus candidatos, né? Quando o eleitor começa a questionar qual que é a sua pauta, o que você propõe como candidato, e aí eles falam aquelas coisas absurdas, pautadas muito mais em ações que seriam do executivo, as pessoas acham que é aquilo. Então precisa de fazer um processo de educação da população, as pessoas precisam aprender, né? Talvez aí reforçar o parlamento jovem, que inclusive foi idealizado pelo prefeito, né, atual prefeito e candidato à reeleição, enquanto ele estava no legislativo, e que me parece que não funciona mais depois disso. Então, resgatar esse trabalho de levar os jovens para o legislativo, né, de levar os jovens a frequentar a Câmara, de convidar as pessoas a frequentar a Câmara. Falta um pouco isso. O poder público ter essa preocupação em ajudar a formação do povo. Mas talvez isso não seja conveniente, né? É melhor que as pessoas de fato não entendam. A gente não viu muito candidatos apresentarem pautas ideológicas, porque não funciona bem no interior, como eu já coloquei anteriormente, não funciona no executivo e não funciona no legislativo. Parece que um candidato aí só levantou um pouco essa bandeira aí com um certo deputado, mas em geral eu não observei nenhum tipo de candidato que bateu muito nessa tecla, direita, esquerda. São candidatos que pautaram mais aqueles à reeleição ao que trabalharam, o que é justo, né, o que apresentaram como de fato algo concreto, e aqueles que estão pleiteando pela primeira vez ou pela milésima vez, como muitos deles, estão ali apenas para cumprir figura, e muitos até conseguem, né, uma colocação, mas tem um desempenho tão baixo que depois acabam caindo no ostracismo, ninguém lembra nem quem votou, né, que votou nele. Então a gente precisa de repensar isso, o legislativo tem esse problema, e não só a nível municipal, né, a gente observa isso a nível nacional e estadual também. Dificilmente as pessoas lembram de quem votou para deputado ou senador. Isso a gente precisa trabalhar com a população, com a educação. Né? A respeito de pautas, né, eu observo que as questões, né, as propostas referentes a esses candidatos a vereador, também elas são muito superficiais, né? Óbvio que existem alguns candidatos, né, principalmente os candidatos à reeleição, que vão trazer aí alguns elementos que de fato vão trazer propostas efetivas, mas a maioria são apenas ideias, né? Eu vi que teve candidato aí que apresentou coisas mirabolantes demais, que foi obrigado a passar a sua pauta até mesmo para o candidato ao executivo, porque ele sabia que ele mesmo não teria condições efetivas de cumprir aquilo. Bom, o que eu espero para o futuro político de Curvelo é que possamos ter renovações, né, gente? Já não dá mais para a gente ficar contando com candidatos antigos, né? Igual o ex-prefeito Maurílio, que já está aí mais uma vez tentando ser candidato a prefeito de cidade, tentando ser candidato, se apresentar como uma visão viável. A gente precisa de trazer novas visões, pessoas que de fato possam ter
uma visão pós-moderna do mundo. Não vivemos mais no século XVIII, XIX. Curvelo avançou. As pessoas mudaram. Então nós precisamos de fato repensar. E o mundo mudou. Precisamos de trazer novas figuras para o espaço público, dar voz para novas pessoas. E isso é fundamental. E no interior a gente sabe que tem essa dificuldade, Se não tiver um padrinho forte, muitas vezes a pessoa não consegue alavancar as candidaturas. Então, é um pouco isso que eu tinha para dizer. Espero que possamos hoje exercer a nossa democracia, o nosso direito ao voto e que os candidatos que o povo escolheu possam de fato fazer a diferença por esse povo, por essa cidade que merece ter uma experiência de transformação e principalmente no campo das mudanças climáticas e cultura, educação. É o que a gente precisa para nossa cidade Curvelo. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa reflexão aqui, de conversar um pouco com vocês. E quem quiser me acompanhar no meu Instagram é @lucianofpaula. Eu estou sempre lá postando pequenas análises de cenários políticos, de educação ambiental principalmente, e pílulas de filosofia, de literatura. Quem tiver interesse é só seguir @lucianofpaula. Muito obrigado e até a próxima.